você fã de Transformers, mais um quadro Quem é o Transformers começando. Sim, você não está no canal errado, é o nosso antigo Quem é o Personagem, a gente só fez essa leve mudança que na verdade faz muito mais sentido. Então, a partir de hoje a gente tem essa nova termologia, mas continuaremos trazendo para você aquele dossiê que vocês curtem pra caramba com diversas informações de cada um destes personagens que apareceram ao longo da nossa franquia. Então, se é a sua primeira vez já, aproveita para se inscrever e clica ali no gostei para dar uma força pra gente. Então vamos iniciar essa nova fase aí do nosso quadro, conversando aí um pouco e vamos ver se vocês sabem quem é o Seaspray. Eu tenho notícias para você, Broadside. Não existe vestígio de Trypticon lá embaixo. Mas isso não faz sentido, amigo. Esse é o local exato onde Trypticon afundou quando o Metroplex acabou com ele. Trypticon afundou, mas ele não estava acabado. Ele saiu caminhando. Trypticon ainda, que incrível, saiu andando debaixo d'água e deixou uma trilha seguindo para leste. Seaspray é o tático naval da equipe dos Autobots e apareceu lá na G1 durante a segunda temporada. Ele se sente ainda mais em casa na Terra do que qualquer um dos outros companheiros cybertronianos, visto que os nossos oceanos naturais não se comparam ao de seu planeta natal. Logo, seu trabalho é explorar o máximo possível, pois essa grande fartura de mares é como um deserto imenso e drasticamente variável feito de água, que esconde a casa das maiores criaturas, as menores e as mais estranhas do nosso planeta. Este oceano, sendo um vasto mistério, é o elemento de Seaspray e ele ama muito, assim como adora a emoção das batalhas navais, apesar dos riscos envolvidos, e odeia ter que assumir seu modo robô em solo. Seaspray tem um grande entusiasmo por seu trabalho, sendo incomparável por outros Autobots. Apareceu primeiramente ao lado de Trax e Cliffjumper, já na Terra no episódio A Ilha dos Dinobots Parte 2, em que resgatam um iate do ataque de piratas. Em O Plano Mestre do Megatron Parte 2, quando os Autobots voltam do espaço após um breve exílio, Seaspray ajudou seus camaradas a dominar as forças Decepticon para libertarem humanos que haviam sido escravizados. No episódio A Lagoa Dourada, Seaspray com outros Autobots acompanham Perceptor e Beachcomber em uma pesquisa geológica perto da costa, mas são atacados por Blitzwing, Trust e Ramjet. Durante a batalha, Trust cai próximo à Lagoa de Electron e banhando-se nela torna-se invulnerável, virando o jogo e capturando Seaspray e Perceptor. No decorrer do episódio, após prenderem também Beachcomber, esse consegue bolar um plano para escaparem e rumarem para a batalha ao lado dos Autobots. Mais tarde teve rápidas aparições nos episódios Abrir Caminho, patrulhando o rio Hudson, e já na terceira temporada, no episódio O Ladrão Noturno, ao lado de Broadside, foi investigar o paradeiro do Decepticon Trypticon e descobriram que ele ainda estava funcionando. Seu episódio de destaque foi Mudança no Mar, em que Seaspray e Bumblebee estão praticando esqui aquático, e ele comenta sobre a superstição em fazer um desejo para a primeira estrela do céu. Porém, ele acaba percebendo um fraco sinal e descobrem que deriva do espaço, do planeta Talak. Então, o que você está querendo nos dizer? Viemos atender ao SOS Decepticon. Junto com Cosmos e Perceptor, partem em missão e descobrem que os habitantes estavam sendo escravizados pelo robô Deceptitran. Escondam-se, depressa! Megatron com alguns Decepticons aparecem para acabar com a rebelião. E durante o conflito, Alana, uma Talakiana, conta para Seaspray sobre o poço da transformação. Ah, Seaspray, meu amigo, eu amava você. Me amava? Verdade? Seaspray. Eu acho que sim. Espere um pouco. Pronto. O que é que você acha? E ele, por um breve momento, se torna humano para poder ficar mais perto de Alana. Mas, não podendo confrontar os Decepticons dessa forma, ele volta a ser robô, assim como Alana, para ajudá-lo, se torna uma máquina, derrotando os vilões e libertando o seu povo. Vale comentar que a voz original de Seaspray é muito bacana, pois parecia que ele estava falando enquanto fazia gargarejo. Oh, Optimus, irei ajudar os humanos. Well, excuse me. Nothing here to report, Prime. Just supervising a little cleanup operation. E não é por acaso, o ator de voz responsável foi o veterano Alan Oppenheimer, que atuou em diversos desenhos animados, interpretando ninguém mais, ninguém menos que o Aquático e o Esqueleto em He-Man, o Arapuca em Brave Star, o Coronel Trautman na série animada do Rambo, entre tantos outros. This is where you'll stop. Nothing moves the blob.
Já no Brasil, na dublagem pela Herbert Richards, em seu episódio de destaque, Sea Spray foi dublado pelo nosso já conhecido Lauro Fabiano, que deu uma engrossada na voz para ficar distorcida daquele jeito. Mas também já fez as vozes de George Washington em O Esquadrão do Tempo, Tio Kingley em A Bruxinha Sabrina e em seu desenho homônimo Namor, o Príncipe Submarino. Se eu não for o verdadeiro príncipe de sangue real, eu perecerei e toda Atlantis também perecerá. Haha, não acredite em tudo que lê, garoto. Tá bom. $100 cada, última oferta. E vamos agradecer também pela presença desse bravo jovem homenageado esta noite. Nos quadrinhos da Marvel, Sea Spray era membro de uma célula de resistência de Perceptor em Cybertron. Participou de uma missão de resgate do pequeno Skronde, que havia sido capturado por Sharpnel. Ajudou a distrair os guardas enquanto o Blaster tentava salvar o colega, mas já era tarde demais. Porém, conseguiram informações do paradeiro de Optimus Prime. E na sequência, esse mesmo grupo atacou Darkmount e a nova ponte espacial de Straxus. Conseguiram destruir a fortaleza, mas acabaram sendo transportados para a Terra durante o combate. E chegando aqui, foram confrontados pelos humanos do Esquadrão Hatch, que os capturaram com a ajuda da Circuit Breaker. Foram desmontados e tiveram suas peças acopladas em um robô em que ela controlou para enfrentar os Battle Changers, Runabout e Runamuk. Liberados do quartel do Hatch, Sea Spray e os demais seguiam para a Arca com Squids. No entanto, esse desaparece espontaneamente devido ao deslocamento temporal ocasionado pelo Galvatron do futuro, e mais tarde presenciou em vão Ratchet tentar consertar o corpo de Optimus Prime, que numa batalha eletrônica contra Megatron foi destruído. Não tendo mais o que fazer, acompanhou o funeral do líder. Sea Spray e os demais quase foram aniquilados por Trypticon, porém foram salvos com a intervenção dos Dinobots. Grimlock assume a liderança dos Autobots e persegue Blaster, que havia amotinado, e acaba condenando as crianças humanas que estavam com ele à morte. Sea Spray é um dos que não concorda com tais atitudes e ao lado de outros pedem para que Blaster seja o novo líder, e acompanham o confronto entre os dois na Lua. Por fim, após auxiliar alguns robôs danificados, Sea Spray aparece já desativado. Já nos quadrinhos do clube produzidos pela Fan Publications no arco Wings Universe da Timelines, que são continuação da G1 americana, Sea Spray aparece ao lado dos Autobot Generation 2, enfrentando Clint e seu bando em Large Hadron Collider, o qual desenvolvia um novo produto denominado Forest Tonight, que tinha efeitos diversos nos robôs, aumentando seus poderes principalmente. No texto ilustrado Eye in the Sky do universo Shattered Glass, Sea Spray está entre os Autobots malignos sob o comando de Rodimus na Terra, tendo caído na Arca. Ele recupera o dinheiro de uma cidade afundada da Califórnia para que os Autobots usem seu plano para conquistar o planeta. E também no texto Transhuma é mencionado que Sea Spray ataca a humana Seph, mas ela é protegida por Shockwave. Na Dreamwave ele teve seu perfil publicado no catálogo More Than Misty Eyes, como tantos outros, e veio aparecer em Generation 1, volume 3, sendo parte de um grupo liderado por Bumblebee, o qual tinha como missão principal auxiliar os Autobots na Terra, e acabam confrontando Sunstorm. Ele veio a ser desativado no processo, não se recuperando totalmente. A história ficou inacabada, pois foi na época em que a editora veio à bancarrota. Chegando na IDW, antes da guerra, Sea Spray havia perdido uma hélice e teve uma nova entregue pelo mensageiro Bumblebee, e mais tarde esteve presente durante a batalha pela Sherma Bridge em Cybertron, quando tropas de Autobots e Decepticons pararam de lutar para assistirem o primeiro duelo entre Optimus Prime e Megatron. Milhões de anos depois, já na Terra, ao lado de Windcharger e Jetfire, Sea Spray juntou-se às forças Autobots terrestres, porém havia sido capturado pelo Skywatch, mas conseguiu depois se reunir com os demais quando Ultra Magnus participava de uma investigação. E o decorrer desses acontecimentos deixamos o link do pessoal da TransformersComics.net, que traz o material traduzido para o fandom nacional. Em outros materiais editoriais, Sea Spray teve a presença em 2 livros-jogos, aqueles que permitem que o leitor escolhesse o rumo da história possuindo múltiplos caminhos, sendo Dinobots Strike Back, em que os Dinobots ficam sob o controle de Bombshell e os Autobots precisam resgatá-los, e o outro, Autobots Alert, no qual os Decepticons realizam um ataque em 2 frentes para assumirem o comando dos satélites de comunicação da Terra e o segredo de uma poderosa força antiga, ambos livros possuindo 12 finais diferentes. Já nos games, Sea Spray esteve presente nos mobiles, em Transformers Legends e como tantos outros em Transformers Battle Tactics, com seu visual clássico da G1. E também tem sua participação em Transformers Earth Wars,
já com o design sendo um amálgama da sua versão original e da linha Hunt for the Decepticons. No quesito de toys, Sea Spray teve obviamente sua versão na G1, em que se transformava em um Overcraft, e sua versão G2 teve apenas diferença no tom de azul utilizado basicamente. Como citado antes, em 2010 saiu sua versão da linha Hunt for the Decepticons, com sua variante da Takara tendo as cores mais vivas, e atualmente sua versão oficial mais recente foi lançada pela linha Titans Return. Além destes, também teve diversas versões por empresas third party, sendo o primeiro da iGear, que chegou depois a ter um KO Oversize, ficando do tamanho de um Deluxe Class, o Rover da Make Toys, Spin Drift da Fans Toys focado para a linha Masterpiece, Wave Break da Toy World, Neptune da X-Trans Bolts e o Tridente da Ace, que inclusive vem acompanhado das duas versões da personagem Alana, ela como Talakiana e depois sua versão robótica. Seria bacana se também se transformasse numa gôndola. Em outras aparições, Sea Spray, como diversos personagens, foi figurante em Transformers Animated, e em Transformers Prime foi citado por Will Jack sendo um Wrecker, mas nunca apareceu de fato na série animada. Sea Spray é um carismático personagem, ainda mais sendo um dos que adotou o nosso planeta, sentindo-se muito à vontade por aqui, além de curtir bem mais um mergulho do que as batalhas propriamente. Alana, então você não quer mesmo ser um robô? Eu sou o que sou. Eu acho que é melhor assim mesmo. Mas isso não significa que eu não ame você. Nós não precisamos ser iguais por fora para partilharmos os mesmos sentimentos por dentro. Não? Não. E agora é aquele momento que eu deixo aqui embaixo os comentários sobre o que vocês acharam da história do Sea Spray. Hora ou outra sempre trazemos um personagem um pouco mais lado B, justamente porque existe um elenco tão diversificado na franquia Transformers e alguns não tiveram tanto destaque. Então vale a pena também conhecer um pouco das suas histórias. Então ficamos por aqui. Uma boa semana para todos e, como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo. Logo mais tem mais. Até!